E aí, pessoal, eu queria fazer uma análise psicológica de uma pessoa que vocês conhecem a falta de moral, um tal de Cajuru. Não vou nem falar muito sobre situações engraçadíssimas que ele se meteu recentemente, como por exemplo quando ele resolveu tatuar de todo tamanho nas costas um macho, um político. Nada a ver, sujeito que não representa nada. Aquilo foi engraçadíssimo. Mas vocês têm visto por parte dele declarações cada vez mais absurdas. E ele fez isso durante toda a vida dele. Ganhou muito público dessa forma, assim como outros sujeitos Brasil afora, como Datena, Ratinho e por aí vai. Essas pessoas ficavam criticando, falando sobre crimes, sempre falando de uma forma muito enfática sobre política e outros termos. Mas de repente eles se viram dentro da própria política, tendo que tomar decisões, tendo que tomar lado, tendo que lidar com conceitos. E aí eles não têm preparo nenhum para isso. Ainda que eles fossem pessoas bem intencionadas, o que obviamente não são, são pessoas que fazem o mal pelo mal. Mas essas pessoas, ainda que eles queiram fazer o bem, eles não teriam preparo para isso, eles nem saberiam o que é o bem. Eles foram criados em uma doutrina totalmente socialista. Eles dizem que leem muitas coisas, mas se você lê as coisas erradas, você fica pior. Era melhor você não ter lido nada. E aí eles têm que tomar decisões e se contradizem o tempo todo. Esse Cajuru, inclusive, é muito interessante, ele coloca na página principal da rede social dele que ele é apenas um ser humano. Cajuru, quem dera se você soubesse que você é apenas um ser humano. Se você soubesse que você é só um ser humano, você não estaria querendo decidir a vida dos outros. Você prezaria pela liberdade, pela propriedade privada. Você entenderia que o seu próximo também é apenas um ser humano, portanto, cada um tem que se responsabilizar por si. As coisas devem ser individualizadas cada vez mais para que as decisões individuais possam prevalecer e não um coletivismo horroroso possa tomar conta, uniformizando a sociedade sempre por baixo, porque a diferenciação da realidade ela é fundamental. É isso que faz a realidade ser tão interessante, porque cada um vai empreender de uma forma diferente no mundo. Não pode ter um político centralizador querendo igualar as pessoas. Essa igualação só vai piorar tudo, não vai produzir nada de bom. Então, esse cidadão, Cajuru, ganhou muito público falando sobre essas coisas durante a vida dele. E quando ele se meteu na política foi um horror. Porque primeiro ele começou a querer ficar com aquele ímpeto dele, né? De criticar com ênfase um monte de coisa aleatória. Depois ele viu que ele não tem princípios suficientes para isso. Se ele começar a fazer isso, ele vai começar a ser cobrado, vai ter que pedir desculpa, como fez agora. O cara resolveu, pessoal, pedir desculpa para o Gilmar Mendes por ele ter dito que o Gilmar Mendes vem de sentença. E eu não vou nem entrar nesse assunto porque é óbvio, né? E ainda fala que está pedindo desculpa e ainda coloca a mãe dele, que morreu no meio. Como é que você tem coragem de colocar a mãe na mesma frase que Gilmar Mendes e ainda pedir desculpa? Como é que o sujeito pode ser tão monstruoso assim, né? O sujeito, ele literalmente, isso é espiritual, pessoal. Não tem como isso ser uma coisa só humana. E isso são espíritos malignos mesmo, né? Que pervertem o ser humano assim a um nível que a gente nem entende como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa. Como é que o cara vive? Um cara desse ele é entregue aos prazeres mundanos e perdeu completamente o prazer na moral, em fazer alguma coisa certa. Um cidadão desse não tem consciência. Que coisa impressionante, velho. Claro, ele conviveu durante a vida dele com comunistas fichados, perigosos, históricos aqui no Brasil. Então é lógico que quando ele entrasse na política, ele ia prestar conta a essa gente. E é isso que ele está fazendo, seria cobrado, seria questionado. Ele deve muito favor a esse pessoal e agora está pagando. Mas ele não está pagando com o dinheiro dele, está pagando com o dinheiro dos outros, que é o que todo político faz, né? Político paga favores com o dinheiro dos outros, né? Por isso que ninguém deveria dever nada na política. Nem aos eleitores, nem aos eleitores. Aí ele ainda resolve apostar coisa aí com um sujeito que é da mesma laia dele, dizendo que se o presidente atual sabia dos atos que ocorreram no começo desse ano, que ele renunciaria ao mandato. Ele sabia que ele não ia cumprir, todo mundo sabia. Ele sabia também que provavelmente ele seria desmascarado, mas que ele não perderia o cargo por causa disso. Ele não fala isso nem sequer para ganhar público. Ele fala isso porque a função de um político é falar coisas que não fazem sentido diariamente.
coisa.